Dante já atravessou o inferno, já purgou suas culpas nas encostas da montanha. Agora, ele levanta os olhos. O que começa no último livro da Divina Comédia não é um final feliz. É o início de um confronto muito mais sutil e exigente, o encontro com a verdade absoluta. O paraíso, ao contrário do que muitos imaginam, não é descanso, é despojamento. Um lugar onde até o amor perde as camadas humanas que o limitavam. Aqui não há dor, mas também não há ilusão. Ao lado de Beatriz, sua guia espiritual, Dante inicia uma ascensão por 9 esferas celestes. Cada uma revela um aspecto da ordem cósmica, da fé à sabedoria, da justiça à contemplação. Não é um céu no sentido emocional. É uma realidade em que tudo faz sentido porque tudo está alinhado à origem. O que Dante descobre é que, quanto mais se sobe, menos se pensa como humano. Este vídeo percorre com você os degraus dessa jornada, não como uma promessa religiosa, mas como um convite filosófico. O que restaria de nós se tirássemos os desejos, as dúvidas e até o tempo? O paraíso nos obriga a encarar a pergunta que evitamos até o fim. Se a verdade aparecesse agora, seríamos capazes de suportá-la? Deixe nos comentários qual parte da Divina Comédia mais te confronta: o inferno, o purgatório ou o paraíso? No paraíso de Dante, a subida não é apenas vertical, mas interior. Cada esfera celeste representa um nível de purificação da alma e um grau de aproximação à luz divina. O primeiro céu, da lua, abriga aqueles que quebraram votos por causas externas. Suas almas não foram fracas, mas influenciadas por fatores humanos. Nas esferas seguintes, Dante encontra figuras históricas, teológicas e filosóficas, reis justos, mártires, sábios e teólogos, cada um posicionado conforme o aspecto da virtude que cultivaram em vida. Aqui, tudo vibra com luz. As almas se manifestam como pontos brilhantes, não mais como rostos ou corpos. A linguagem se eleva, as perguntas ficam mais abstratas, e o que antes era julgamento, agora se torna contemplação. Dante não está mais sendo punido nem provado, está sendo ensinado. O céu para ele não é recompensa, é lucidez. À medida que sobe, ele percebe os limites humanos que guiavam sua moral, como o bem e o mal, o castigo e a culpa, se dissolvem em uma ordem muito mais ampla, uma ordem em que tudo tem lugar e sentido. A justiça, no paraíso, não é compensação, é harmonia. Se Virgílio representava a razão, Beatriz é a revelação. Sua presença no paraíso não é romântica, é implacável. Ela não poupa Dante de confrontar o que ainda resta de vaidade e confusão dentro dele. Mesmo no céu, ele ainda se engana, ainda deseja reconhecimento, ainda se distrai. Beatriz o corrige, o interrompe, o expõe. Ela representa a sabedoria que, quando encontrada, exige renúncia. Amar, nesse estágio, não é desejar, é compreensão. A beleza de Beatriz não é mais um estímulo terreno, é símbolo da ordem espiritual, da inteligência universal. O que Dante sente por ela se transforma, de admiração à devoção, de desejo à gratidão. E nessa transmutação, algo essencial acontece. Ele começa a ver como ela vê. A função de Beatriz é elevar a percepção de Dante até que ele não precise mais dela. Este é um dos maiores choques do paraíso. Até o amor precisa ser purificado. Mesmo os sentimentos mais nobres, quando guiados por ego ou apego, distorcem a realidade. A verdadeira visão exige sacrifício de tudo o que é pessoal, inclusive do próprio amor. À medida que sobe, Dante é envolvido por uma luz crescente. Mas essa luz não cega, ela revela.
O céu mais alto não é feito de paisagens, é feito de inteligência. A esfera do Sol, por exemplo, abriga os grandes sábios. Os mestres formam círculos dançantes de luz e conhecimento. Aqui, os opostos se harmonizam. Escolásticos e místicos se reconhecem como parte de uma mesma verdade. Dante compreende que no paraíso, saber não é acúmulo, é clareza. Não há disputa entre fé e razão. Não há separação entre ciência e espiritualidade. O que havia sido fragmentado na Terra, aqui se reúne. O contraste com o mundo é brutal. No mundo, conhecimento é poder, status, vaidade. No paraíso, é desapego. Saber é abdicar do eu. A inteligência suprema não pensa em si mesma, ilumina tudo ao redor. Esse é o verdadeiro esplendor do céu. Não há individualidade. Cada alma brilha, mas não como um eu separado. Elas cantam juntas, pensam juntas, amam juntas. São, ao mesmo tempo, únicas e unidas. O paraíso não é o lugar onde você se realiza. É onde você desaparece sem perder a consciência. Dante, enfim, chega ao Empíreo, o céu além do espaço e do tempo. Ali encontra a rosa celeste, uma estrutura infinita de luz e almas, organizadas como pétalas em uma flor eterna. Cada alma ocupa seu lugar não por mérito, mas por adequação à verdade. Há reis e crianças, teólogos e simples crentes, todos igualmente radiantes. Neste momento, Dante já não vê com os olhos. Ele é absorvido pela visão. A multiplicidade não o confunde. A presença de Deus se aproxima, mas antes ele contempla Maria, os apóstolos e os mistérios centrais do cristianismo, não como dogmas, mas como símbolos vivos. Aqui não há palavras suficientes, nem para ele, nem para nós. O que se expressa no Empíreo não cabe em linguagem, nem mesmo a poesia de Dante alcança completamente. Tudo o que ele consegue dizer é que viu. A rosa celeste revela o que a terra tenta esconder. A existência tem sentido, mas esse sentido não pode ser entendido, apenas vivido. Cada alma na rosa não busca mais respostas. Ela é a resposta. No último momento da jornada, Dante vê Deus, não como figura, não como entidade, mas como uma luz que contém tudo, passado, presente e futuro. Uma luz imóvel, mas viva. Ele vê 3 círculos, Pai, Filho e Espírito, refletindo-se mutuamente, em unidade perfeita. Ele tenta compreender como Deus e Cristo podem ser um só. E nesse esforço algo acontece. Dante vê. Por um instante tudo faz sentido, mas é um sentido que não se explica. Ele é tomado por uma alegria que não depende de nada externo, por uma liberdade que não existe escolha, por uma verdade que não precisa ser provada. É aqui que a jornada termina, mas também é aqui que ela começa, porque o retorno à Terra, mesmo simbólico, traz consigo a memória desse encontro. O paraíso mostra que a verdade não é um lugar, é um estado, um olhar que já não precisa julgar, controlar ou conquistar. E ao final, Dante não é recompensado, ele é dissolvido. A jornada de Dante termina onde começa a realidade. Depois de atravessar os abismos do inferno e escalar as dores do purgatório, ele compreende que o paraíso não é feito para consolar, é feito para esvaziar, é o fim da necessidade de ser alguém. No céu de Dante não há ego, não há mais busca, há apenas luz. E essa luz é tudo, não porque ela oferece respostas, mas porque ela silencia as perguntas. A Divina Comédia termina com um verso silencioso, como se a linguagem se rendesse. E talvez essa seja a maior mensagem de toda a obra, que a verdade, quando é vista, não precisa ser explicada. Dante volta transformado, não iluminado no sentido popular, mas vazio.
vazio de ilusões, de certezas fáceis, de identidade. E talvez esse seja o verdadeiro paraíso, aquele em que você não precisa mais provar nada, porque finalmente você percebe que nunca houve separação entre você e a realidade. Se isso te tocou de alguma forma, compartilhe nos comentários qual parte dessa jornada mais te confronta. Para se aprofundar ainda mais, sugiro que veja também os vídeos que preparamos sobre o inferno e o purgatório. E se quiser mergulhar nessa leitura transformadora, o link para adquirir o livro está fixado no primeiro comentário. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar sua jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!